Se você está aqui, é porque uma parte de você já sabe a resposta, mas a outra parte não quer aceitar. Sabe o que é mais interessante? A pergunta que você está se fazendo agora. Devo insistir nesse relacionamento? Já tem um problema escondido aí. E esse problema muda tudo, porque quando a gente usa a palavra insistir num relacionamento, algo já está errado. E olha, eu sei que você está pensando, mas o amor não é exatamente isso? Aguentar, persistir, continuar mesmo quando é difícil? Calma, porque é exatamente aí que a maioria das pessoas, inclusive cristãos, está confundindo fé com teimosia, amor com dependência emocional e perseverança com autossabotagem. Hoje a gente vai entrar fundo nesse tema e eu preciso que você fique até o final, porque tem uma distinção que ninguém está explicando. O que vale para o namoro não vale para o casamento, e o que vale para o casamento não vale para o namoro. Misturar esses dois é o maior erro que os cristãos cometem quando estão sofrendo num relacionamento. Se você está namorando ou casado, se está sofrendo ou em dúvida, esta palavra foi preparada para você, pois Deus quer falar com você hoje. Bom dia, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional Manhãs Divinas. Que alegria imensa ter você aqui hoje comigo. Sabe, cada vez que você decide começar o seu dia na presença de Deus, você está tomando uma das decisões mais sábias que um ser humano pode tomar. E hoje, a sabedoria do Senhor vai te alcançar. Vamos juntos? Em primeiro lugar, deixa eu começar com algo que vai parecer simples, mas que é muito profundo. A palavra insistir já carrega um diagnóstico. Pensa comigo, você tem insistido em abrir uma porta trancada. Você tem insistido em algo que está oferecendo resistência. Você já percebeu que esse relacionamento não está fluindo naturalmente, você está forçando para que ele permaneça, para que ele aconteça. E Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso, sim, né? Mas Ele é o Deus do fluxo, da ordem, da paz. E além disso, Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida. Não parte dela, não só os momentos felizes, toda. Seu coração não é um objeto que você entrega para qualquer pessoa que chega com um sorriso bonito e dizendo que você é especial. Ele é a fonte da sua vida. E guardar o coração não é ser frio, é ser sábio. E agora eu gostaria de trazer um ponto que muita gente ignora. Namoro e casamento são fases diferentes, são regras diferentes, sabe? Muita gente confunde as fases, confunde as estações. O namoro é a fase de você discernir, de você conhecer, de ver se aquela pessoa é uma pessoa de caráter, de ver se é uma pessoa realmente para você, se é isso que Deus tem realmente para a tua vida. E o casamento já é uma fase onde você realizou uma aliança perante os homens, perante Deus. São absolutamente diferentes essas duas fases. E, portanto, a resposta para devo insistir, devo desistir ou não, vai depender demais de cada cenário, do que você está vivendo nesse momento. Tem um versículo em Cantares 8:4 que diz assim: não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Esse é um versículo, que apesar de assim bem poético, nós podemos levar para um lado de não forçarmos o amor antes do tempo, não construirmos um castelo emocional em um solo que ainda não foi preparado, não está pronto para isso. O namoro é tempo de conhecer, é tempo de observar, de orar. E ouça bem, é o tempo também de sair se for necessário, sem culpa, sem drama, sem sentença nenhuma sobre você. Porque existe uma diferença entre um namoro que atravessa
dificuldades normais de crescimento, né? Os dois ainda estão amadurecendo, como formas diferentes de se comunicar, de lidar com o outro, de ver o mundo. E um namoro que exibe padrões consistentes de que vai dar errado no final. Padrões de desrespeito, manipulação, falta de reciprocidade, diferenças de valores, especialmente espirituais, né? Daquilo que vocês acreditam em Deus ou não. Amós 3,3 diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Nós sabemos que pessoas com personalidades diferentes, linguagem de amor diferente, podem sim dar muito certo num relacionamento. Só que não é sobre isso que estamos falando aqui. Estamos falando sobre você tentar construir uma vida sólida com alguém que vai numa direção completamente oposta à sua. Especialmente quando ainda se trata de uma fé completamente oposta à sua. Não se esqueça, 2 Coríntios 6,14 diz assim: não se ponham em julgo desigual com o descrente. Esse versículo não existe para te tornar arrogante ou se achar melhor do que ninguém, não é isso. Existe para te proteger. Porque a visão de vida de quem serve a Deus é fundamentalmente diferente de quem não serve. E num casamento, essa diferença de visão vai gerar muitos conflitos em cada grande decisão que vocês tiverem que tomar. Então, no namoro, deixar ir não é fraqueza. É você ser temente ao Senhor. É você entender que há tempo para todas as coisas. E às vezes é tempo de terminar coisas. Quem sabe Deus não está falando aqui com você, que você tem tentado insistir em algo que vai te ferir lá na frente. Deus já tem te dado sinais claros de que não é para você avançar. Então, em nome de Jesus, seja obediente, seja temente ao Senhor. E no tempo certo, Ele trará a pessoa para a tua vida. Amém? Creia nisso. Já no casamento, aí muda tudo. Quando você casou, você fez uma aliança, um pacto com outra pessoa, com Deus, diante dos homens. E Deus leva pactos, alianças muito a sério. A palavra de Deus diz que o que, pois, Deus uniu, não o separe o homem. Isso não significa que o casamento é uma prisão, mas é um lugar onde você precisa se esforçar, amar de verdade. O amor, o verdadeiro amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é claro que no casamento nós enfrentaremos crises, enfrentaremos estações complicadas, às vezes desentendimentos, mas também é um lugar de transformação, um lugar onde o Senhor nos molda, nos forja e nos torna ainda melhores, ainda mais fortes. Quando a gente se permite, é claro, viver essa transformação de fato. E aqui vem outro ponto muito importante da gente comentar, que é, muitos cristãos, infelizmente, se utilizam da desculpa de vou consultar ao Senhor, vou buscar ao Senhor, entre aspas, apenas como uma desculpa para não tomar decisões. Essas pessoas, elas ficam se auto-enganando, esperando um sonho, uma palavra profética, um relâmpago no céu, um sinal. Enquanto isso, continuam num relacionamento abusivo que claramente está destruindo a sua saúde emocional, a sua fé e a sua identidade em Deus. Mas Deus já te deu algo poderoso que você está subutilizando. E sabe o que é? O discernimento. Romanos 12,2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Notem, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Deus não prometeu que ia mandar um anjo para te dar o veredito do seu relacionamento. Ele prometeu te dar uma mente renovada que discerne. Desde que você não se amolde ao padrão deste mundo, desde que você o busque, pedindo sempre a Ele que renove a sua mente. Sabe? Então é muito importante que a gente tenha autorresponsabilidade. Quando você ora, lê a palavra, busca conselhos sábios,
cuida da sua saúde emocional, do seu corpo. Você não está substituindo Deus. Você está usando os instrumentos que Ele mesmo já te entregou. A fé não cancela a responsabilidade de você fazer o que você precisa fazer. Pense em Gideão. Ele consultou sim ao Senhor, mas depois que Deus confirmou, ele foi e agiu. Lembrem de Neemias também. Ele orou, mas depois ele inspecionou os muros, fez o planejamento, mobilizou o povo. A oração não substitui a ação. Então, quando você percebe, por exemplo, que seu namorado, noivo, não importa, tem um padrão consistente de mentira, de desrespeito, de ausência de interesse em crescer espiritualmente, profissionalmente, você não precisa esperar um raio cair do céu para confirmar que aquilo não vai ser bom para você. A palavra já te deu critérios. Seu coração, quando saudável, já te deu sinais também. Consultar o Senhor é essencial, mas não se torne escravo de esperar um sinal mágico, algo extraordinário acontecer para você evitar a dor da decisão. E sendo bem direta aqui com vocês, muitas vezes quando alguém não consegue desistir de um relacionamento que claramente não funciona, o que está em jogo muitas vezes não é amor, é medo. Medo de ficar sozinho, medo de não achar outra pessoa, medo do julgamento das pessoas da igreja, porque talvez você já esteja noivo e aí você tem medo de desmanchar, medo de ter errado na escolha, medo de ter pecado e agora estar preso no problema. E esse medo se disfarça de espiritualidade. Não, Deus me disse que é essa a pessoa, mas às vezes o que a gente ouviu foi o próprio desejo falando mais alto apenas. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Se o que está te prendendo num relacionamento é primariamente o medo, você precisa ser honesto consigo mesmo. Isso não é amor, muitas vezes é dependência emocional, uma necessidade. E esse vazio que está aí, essa ferida, precisa ser curada pelo Senhor. E não é num relacionamento ruim que você vai conseguir resolver isso. Deus quer te libertar da necessidade do outro para te apresentar o verdadeiro amor. Para que você realmente seja capaz de amar alguém, você precisa primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e amar a si mesmo. Se você não tem nem mesmo amor próprio, como que você vai amar o outro? Além disso, existem critérios claros também. Vamos ao primeiro, a falta de reciprocidade. Sabe, você investe emocionalmente, espiritualmente, praticamente assim sozinho e o outro não te corresponde? Preste atenção, isso não é fase. Depois de um tempo, isso vai virar um padrão, se é que já não virou um padrão. Em segundo lugar, os seus valores fundamentais, principalmente a fé, sua fé, elas estão em direções completamente opostas à da pessoa que você está se relacionando? Porque se você quer crescer em Deus e a pessoa com quem você está te afasta disso, isso já é um sinal bem claro de que você não deve prosseguir. Há desrespeito recorrente, sem arrependimento genuíno? Efésios 5 fala de um amor que santifica, que cuida, que nutre. Se o relacionamento te diminui, te envergonha, te machuca, te afasta do Senhor, isso não é um padrão bíblico de amor. Em quarto lugar, a paz de Deus está bem longe de você, porque a Bíblia nos fala de uma paz que excede todo entendimento. A paz de Deus é como árbitro no nosso coração. Se toda vez que você pensa no futuro com essa pessoa, você só vê problema, ansiedade, confusão, peso, dúvidas, só isso e nada mais, fica atento a isso. E agora eu gostaria de me voltar aqui novamente para os casados. Se você é casado, casada, e está sofrendo, enfrentando crise no seu casamento, eu quero dizer para você, lute pelo seu casamento sim, ore, coloque isso, apresente ao Senhor. Isso é válido, mas lembre-se que você não está sozinho, você não está sozinha. Lute,
Persevere, mas com aconselhamento pastoral sério, não com qualquer um que te dê uma opinião, mas com alguém temente ao Senhor, que ama a palavra, que entende de relacionamentos de verdade. Lute, mas lute orando. Pede para Deus mudar o outro enquanto você fecha os olhos para a realidade. Sabe, não adianta. Desse jeito não dá. Você precisa realmente se entregar ao Senhor, ouvir de Deus o que Ele tem para a tua vida, deixar que Ele te direcione, que Ele te encha do Espírito Santo, para que você seja cheio da sabedoria que vem do alto e você entenda exatamente o que você precisa fazer. Lute, mas lute com honestidade, nomeando aquilo que está errado, sem minimizar, sem dramatizar. Colossenses 3,14 diz assim: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Revistam-se do amor. Sabe, o amor é uma escolha diária, é uma construção, é decisão, não apenas um sentimento que aparece e desaparece. E a gente ainda precisa ir em um aspecto ainda mais importante, que é aquilo que a Bíblia realmente vem trazendo para a gente sobre divórcio, quando realmente não tem mais o que fazer. A maioria das pessoas sabe que Jesus disse em Mateus 19,6 assim: o que Deus uniu, não separe o homem. E essa é uma verdade bíblica, né? O casamento não é um contrato, é uma aliança. É pacto feito diante de Deus, uma aliança de verdade. Mas o que muita gente não lembra é que Jesus, no mesmo capítulo, no versículo 9, disse: eu lhes digo que qualquer um que se divorciar de sua esposa, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra, comete adultério. Mateus 19,9. E a exceção está ali na palavra, vindo da boca do próprio Jesus: infidelidade. A traição do pacto mais íntimo do casamento é reconhecida por Jesus como uma ruptura que libera o cônjuge traído da obrigação daquele vínculo. E é claro que nós ouvimos por aí testemunhos de pessoas que tiveram seus casamentos restaurados pelo Senhor. Casamentos que sobreviveram até mesmo à traição. E isso realmente é graça, é milagre. Mas ninguém tem o direito de forçar a vítima, a pessoa que foi traída, a ficar em nome de uma espiritualidade falsa, algo que nem mesmo Jesus impôs. E aqui nós também temos mais um caso que está escrito em 1 Coríntios 7,15, que diz assim: mas se o descrente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não está preso. Deus nos chamou para viver em paz. Paulo está falando aqui do abandono, quando o cônjuge que não tem a mesma fé que a sua resolveu te abandonar, resolveu deixar esse casamento, esse relacionamento. Nesses casos, o crente não fica preso a essa pessoa que abandonou. E alguns teólogos também ampliam um pouco mais. Se o abandono pode justificar a dissolução do vínculo, quantas mais situações de destruição e perigo equivalem na prática? Como, por exemplo, casos de violência, né? Onde ocorre violência doméstica. Isso não é uma crise de relacionamento, isso é crime, é pecado, é ruptura da aliança que o agressor está fazendo, né? Quando um cônjuge violenta o outro, ele ou ela, independente, está quebrando o fundamento bíblico do casamento. Sabe, o amor, aquele amor que nutre, que cuida, que protege, assim como Cristo cuida da igreja. E aí vamos ler agora Efésios 5, 25, 28 e 29, para não ficar só nas minhas palavras. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar suas esposas como os seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. Veja, violência é o oposto disso. Sabe? Quem agride o cônjuge não está protegendo essa aliança, está destroçando, destruindo essa aliança.
Por isso, para quem está em situação de violência, eu digo, corre daí, você está correndo risco de vida, sabe? Peça ajuda, não espere o pior acontecer. Quantas mulheres acabaram morrendo? Isso é muito sério, sabe? Sair do convívio imediato não é abandonar, às vezes você está simplesmente protegendo a sua própria vida. Tem coisas que parecem óbvias, mas para quem está dentro de um relacionamento abusivo, muitas vezes não consegue sair dessa situação. Mas preste atenção, como que você pretende honrar um pacto se você está correndo risco de vida, se você pode não estar nem viva amanhã? Para que você continue nessa aliança não faz sentido algum. Muitas vezes a separação realmente é algo necessário, não é desobediência, é sabedoria. Está atentando contra a sua vida, arriscando os seus filhos. Não faça isso. Não faça isso. Essa com certeza não é a vontade de Deus para a sua vida. Que você fique aí apanhando. E cada dia a violência vai aumentando cada vez mais. Aonde isso vai parar? Então corre enquanto é tempo. Também há outros padrões que também podem destruir essa aliança. Há situações que, embora não hajam ali versículos explícitos, né? Mas quando, por exemplo, o cônjuge está num vício e não aceita tratamento, e aí ele está tomado pelo alcoolismo, pelas drogas, e se recusa a ser ajudado, não tem suporte profissional, nem pastoral, nem de nada. E ali você também acaba incorrendo num risco de vida, sozinha naquela situação. Abuso emocional também, psicológico, humilhações, sabe? Pessoa te isola, te controla. Às vezes não tem uma marca visível de uma agressão física, mas tem destruído a tua alma noite e dia. Muito cuidado com isso. E há também ainda o abandono de fato. Às vezes o cônjuge está na mesma casa, mas está completamente ausente, não cuida mais, não tem parceria, não tem interesse em resolver. Também é uma forma de abandono. Mas é claro que para essas situações você precisa buscar a sua liderança, o seu pastor, conversar, buscar aconselhamento com pessoas sérias, não em qualquer lugar. Pessoas que te conhecem de fato, conhecem o teu contexto, a tua realidade, a pessoa que você é, suas qualidades, seus defeitos, que vão poder te auxiliar muito mais do que um videozinho aqui no YouTube, não menosprezando. Essa palavra aqui que eu estou te falando é extremamente importante, mas não substitui um aconselhamento. Você precisa procurar ajuda, porque cada caso é um caso. Então é muito importante que você busque suporte pastoral, terapêutico, familiar, de amigos, que você nomeie o que realmente está acontecendo, com coragem, né? Sem eufemismos, você dar ao cônjuge a oportunidade real de buscar restauração, com acompanhamento, com prazos, né? com conversas sérias, com acordos, você vendo realmente algum tipo de mudança concreta, visível, é claro. E aí, se nada mudar, se o risco continuar, se a aliança, né, foi rompida, você sabe que a graça de Deus, ela vai te manter. E você pode ficar tranquilo. Deus não é um Deus que vai te maltratar ainda mais, que vai te condenar por você sair de um lugar onde você estava sendo destruído, onde você estava sendo violentado. Sabe, violentada. Isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Ele é um Deus que diz para a gente esquecer as coisas que se passaram, não nos lembrarmos das coisas antigas. E ele fala, eis que estou fazendo uma coisa nova. Deus é um Pai que está sempre fazendo coisas novas, novas histórias. Então, meus irmãos, a pergunta certa talvez não seja se você deve insistir ou desistir, mas a pergunta certa talvez seja o que Deus está me revelando sobre esse relacionamento. Qual é a decisão mais sábia e mais honesta que eu posso tomar aqui
que eu vejo que o meu Pai está me direcionando a tomar. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro agora por cada pessoa que chegou até aqui, carregando essa dor enorme, que às vezes ela não sabe nem nomear, ela não tem com quem contar, muitas vezes não tem com quem falar, está envergonhada, Senhor. Alcança essa vida agora em nome de Jesus. Tu vês, Pai, o coração de cada pessoa, Tu conheces o início e o fim de cada história. Que o Senhor, que a Tua paz seja árbitro no coração dessa pessoa e ela venha ter discernimento do que fazer. Derrame sobre essa pessoa da Tua sabedoria. Não deixe, Pai, que o medo tome conta do coração e da mente dessa pessoa, Senhor. Não deixe que a teimosia tome o lugar da fé. E para os que estão num namoro, Pai, dá discernimento, dá clareza, dá visão. Que eles vejam as coisas como elas realmente são e não fiquem confundidos e iludidos. Que essas pessoas guardem o coração, porque dele depende toda a vida deles. Para aqueles, Pai, que estão casados, estão sofrendo, mas que o Senhor tem ainda restauração para esse casamento, tem solução, dá sabedoria, para que essas pessoas lutem do jeito certo. Envia conselheiros, pastores, amigos, profissionais. Restaura, Senhor, essas pessoas. Sara toda ferida, Pai. E onde há realmente um perigo real, dá coragem a essa pessoa de se levantar e ir embora, Pai. Pela sua vida, Pai. Pelos seus filhos. O Senhor é um Deus de recomeços, Senhor. E que ninguém saia desse vídeo confuso em nome de Jesus. Que cada um saia daqui com clareza daquilo que deve fazer e que eles tenham coragem para tomar a decisão certa e fazer aquilo que te agrada. Em nome de Jesus. Amém, amém, meus irmãos. Eu espero de verdade que essa mensagem tenha te abençoado, que o Senhor tenha te dado clareza e também conforto, força, para que você faça aquilo que precisa ser feito. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar essa mensagem com quem precisa, tá? Se você quiser se aprofundar ainda mais, aqui na descrição nós temos materiais que podem te ajudar. E eu te vejo aqui no próximo devocional Manhãs Divinas. Que Deus te abençoe!